Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula de Mecânica das Rochas. Hoje eu vou fazer um aparato geral dos conceitos básicos. Vamos começar? Tá, primeiro definição da mecânica das rochas. De qual disciplina ela faz parte e de que forma? Tá, a gente tem a geotecnia, né? Geomechanics, aí pode ser traduzido do inglês, não geomecânica, mas geotecnia, tá? Se adaptou ao português. E a gente tem a engenharia geológica como um braço uma subunidade da geotecnia. A engenharia de geologia, engenharia geológica também chamada, ela vai se subdividir em mais duas classes, que são a mecânica das rochas e a mecânica dos solos. Geralmente se estuda a mecânica dos solos antes das rochas, mas a gente vê comportamentos similares aí se a gente pensar em termos de solo e maciço rochoso extremamente fraturado. Tá, calma, não vamos definir as coisas, vamos por partes. Vamos começar aqui com a mecânica dos solos. Mecânica do solo a gente tem aqui no slide. Relação de tensão e deformação não linear, isso mesmo. Essa relação de tensão e deformação, as rochas, o solo, os materiais rochosos, eles sofrem essa tensão, essa deformação. Tá? Quando elas sofrem uma tensão, elas tendem a se deformar ou romper, até mesmo romper. O solo ele se deforma, certo? Ele tem um comportamento mais dúctil. Ele não apresenta um comportamento único. Dependendo de que ponto do solo a gente vai analisar, a gente tem um comportamento diferente. Tá? É o que a gente chama de anisotrópico. É um material anisotrópico, como a gente está vendo ali no slide. Deixa eu pegar aqui. Material anisotrópico, ou seja, aquele que, dependendo do ponto, dependendo da direção que você segue, no mesmo material, no mesmo solo, a gente tem comportamento extremamente diferente em termos de resistência à compressão, tensão linear. Ele não apresenta uma tensão, um comportamento específico, ele é muito imprevisível, é esse o termo. E o comportamento do solo, ele vai depender de três fatores: pressão, ele vai mudar em função do tempo, e o ambiente. O ambiente que ele está, ele vai modelar, são os fatores de contorno que vão delinear o comportamento do solo, assim como o do maciço rochoso extremamente fraturado, tá? Mas não se preocupe, a gente já vai para as definições. Maciço rochoso, solo, beleza, todo mundo sabe o que é. A maioria dos solos são muito sensíveis à agitação das amostras. Então, como a gente está vendo aqui na imagem, alguém está fazendo uma investigação geotécnica, no caso no solo, e está vendo algumas amostras. Então é muito sensível à agitação das amostras, então tem que ter todo cuidado. A gente pode ver que nessa imagem a gente tem um material extremamente plástico, né? Extremamente dúctil. Me lembra muito o material de estéreo da pilha de estéreo, né? O material de estéreo de Carajás me lembra muito. Eu não tenho certeza se essa imagem é de lá, acho que não. Tá, e aqui a gente tem a pilha oeste de disposição de estéreo de Carajás. Ela é formada pela união de várias cavas, o estéreo removido dessa cava, N4W, eu nem lembro mais. Mas enfim, de várias cavas diferentes, e ela foi amontoando, né? Ela foi se empilhando, ela virou um bolo de noiva, por assim dizer, que a base é muito grande e o topo é bem menor em relação à base. Tá? Então essa é uma estrutura geotécnica, uma das mais importantes para mineração. Se a gente vai remover o minério que está no fundo da crosta terrestre, a gente precisa antes movimentar uma massa sem valor econômico, estéreo, beleza? A gente vai formar, e esse estéreo vai ter que ser depositado em algum lugar, nem que seja numa cava mais antiga, como acontece em várias minas, inclusive em Carajás, mas uma primeira pilha, por exemplo, uma primeira cava, por exemplo, precisa de um lugar específico de disposição, uma pilha de estéreo. A gente tem aqui que o solo é o material de construção mais amplamente utilizado no mundo, certo? Sem dúvida. O solo, muitas vezes, dependendo do local do planeta que a gente está falando, é o único material de recurso que tem para construção, tá? E aí surgem aquelas casas, as coisas mais assim incríveis do ponto de vista assim que não é estudado do que é aprendido, do que é feito. Naquelas casas de barro foi pensado dessa forma, por uma necessidade, criou-se elas utilizando apenas solo, tá?
É necessário selecionar o tipo de solo adequado, tá? Se a gente for pensar em construção de engenharia civil, a gente pensa em selecionar um solo adequado, uma rocha adequada, algo específico para a construção que eu quero, para que ela tenha resistência e estabilidade, para que ela não venha a colapsar, tá? Da forma que eu quero. Mas se eu estou falando de mineração, como nesse caso aqui, a gente tem um mistério que só precisa ser movimentado, precisa ser tirado para a gente alcançar o minério, tá? Nada específico, nenhuma construção específica. Da forma que gerar estabilidade e ocupar menos espaço, melhor. Tá, aqui a gente tem solos e rocha. Se a gente parte do princípio de que existe a rocha, tá? Erupções vulcânicas e tal, ciclo das rochas, a gente vai para geologia, introdução em geologia, geologia fundamental, fundamentos da geologia, dependendo do curso tem um nome diferente, né? Mas enfim, a gente vai para essas situações e o que acontece? A rocha ela vai sofrendo intemperismo, decomposição e tal, ela vai se fragmentando, sofrendo rupturas, falhas, e ela vai começando a se desintegrar, por assim dizer. Aí a gente tem aqui, no momento inicial, um protólito, tá? Uma rocha primitiva, que com as suas características específicas, seus planos aí aqui de acamamento, talvez, e apenas líquens, forma primitiva aí de vegetação. E à medida que o tempo, ao longo do tempo, vai passando, a parte orgânica, a parte viva, a parte vegetal começa a se desenvolver cada vez mais. A gente tem aqui, ó, tá? E a rocha ela vai começando a se decompor, e ela vai criando novos horizontes, novos tipos de rocha e posteriormente de solo. Aí chega num ponto aqui no final que a gente tem a própria vegetação também, ela vai, com o tempo, ela vai se decompondo e gerando uma nova, só que nem sempre ela é maior. Ela pode criar apenas humus, tá? Resíduos que deixam o solo fértil, tá? A gente tem aqui os solos lateríticos, latossolos, que tem presença de ferro e tal. E aqui a gente tem várias camadas diferentes de solo e rocha, tá? Então a gente tem saprólito, que ele chama, tá? Uma rocha intermediária que não é a protólito, a primitiva, e também não é solo, tá? Então, ao passar do tempo tem essas modificações. Então, a rocha dá origem ao solo. E aqui ao lado a gente tem alguns pontos, algumas características geomecânicas, tá? Geomecânicas dos solos. A gente tem aqui comparando argila, areia, argila, argilito. Argilito, quando fala ita, é o que é rocha, beleza. Aqui a gente tem solos e aqui a gente tem rocha. Observem a variação, a amplitude de diferença de gigapascal no módulo de deformabilidade. É muito diferente falar de um solo, por isso que é classificado de forma diferente. Um solo e uma rocha. Olha a diferença, 0.045, 0.05, 0.005. Então, a deformabilidade é muito baixa do solo. A coesão, dependendo do solo, ele não tem coesão, tá? Ele tem o que a gente chama de intercepto coesivo do material, ângulo de repouso, ângulo de atrito, tá? Mas coesão do ar da definição, ele não apresenta de fato não, tá? Ele apresenta alguma coisa extremamente baixa, que muitas vezes é referido como intercepto coesivo. Enquanto as rochas, ela tem aqui uma coesão bem definida, cada uma delas, tá? Xistos, granitos, quartzitos, calcários, e o ângulo de atrito que todo material rochoso tem, tá? Vai depender da composição dos minerais que compõem as rochas ou os solos nesse caso, tá? O ângulo de atrito. Esses dados aqui é só para ter uma ideia de como na mecânica, do ponto de vista mecânico, o solo e a rocha, eles são elementos, materiais rochosos extremamente diferentes, tá bom? Agora aqui nesse slide, vamos falar diretamente sobre mineração. A gente tem aqui um talude, tá? Representado, e aqui a gente tem uma foto que eu bati do topo do talude. A mecânica das rochas, ela parte do princípio da geotecnia investigativa na prática, né? Geotecnia aplicada. A gente tem aqui uma grande descontinuidade, tá? No topo do talude, observem aqui a vista lá de cima, então tá a metros do fundo da cava.
E essa descontinuidade aqui a gente precisa investigar se ela é realmente algo preocupante, que pode comprometer a estabilidade do talude, possa ser algo que venha a deslizar ou escorregar futuramente, tá? Caindo lá para despencando, colapsando lá para o fundo, talvez acontecendo algum incidente. Então precisa ser verificado. A análise geotécnica está aí para isso. Ou não, de repente isso aqui pode ser apenas uma fenda aí no solo e não chega na rocha que é estável, tá? A gente pode ver que tem vegetação presente. A gente está falando aí de uma cava bem antiga, lá de Carajás. E a gente tem aqui os elementos do talude, tá? Então todos eles devem ser analisados. A gente tem aqui, ó, não sei se vocês observam que tem um ângulo bem aqui, ó, pintando de vermelho na imagem. Esse ângulo é o ângulo global ou ângulo geral do talude, e ele influencia bastante no tipo de deslizamento que pode estar acontecendo, no tipo de instabilidade que pode estar sofrendo, tá? Material rochoso também, então parte de um princípio investigativo da geotecnia, certo? Do ponto de vista geotécnico, a gente pode estar fazendo 3 abordagens diferentes. Uma vai analisar todos os parâmetros possíveis e imagináveis das variáveis que influenciam no comportamento do maciço rochoso de um talude, tá? E isso aí vai depender de ensaios de laboratório, ensaios in situ. A segunda forma, ela é determinística. A gente vai trabalhar em cima de fatores de segurança. A gente vai ver uma análise mais matemática, tá? Considerando as principais, não todas, mas as principais variáveis que governam o comportamento. O comportamento do maciço rochoso, eu digo assim, esse talude vai ser estável, vai ser instável, vai colapsar. Se acontecer algum evento, se algum momento acontecer algum evento sísmico, pode acontecer de desmoronar ou não, sabe, esse tipo de coisa. Quando eu falo comportamento do maciço rochoso, tá? Nesse caso eu estou mostrando o talude de Minas. Poderia estar falando de uma barragem, uma pilha de estéreo que eu já falei, tá? Então tem várias situações. Uma galeria subterrânea também é muito aplicada à mecânica das rochas, tá? Mas aí a investigação geotécnica, essa análise geral. A segunda é determinística, ela é matemática, considerando só os fatores principais que governam aí a estabilidade do maciço rochoso. E a terceira é trabalhar ela de uma forma única, tendo a unicidade dela, verificando somente os fatores internos de como ela está hoje, sem considerar se ela está saturada, a gente considera. Se existe presença de água no ambiente, não considera, tá? Nesse sentido, a gente tem as avaliações que hoje são feitas por cálculos extremamente chatas, matemáticas, de probabilidade. Aí tem gente que aplica até mesmo probabilidade em cima de simulação de Monte Carlo para saber se um talude vai deslizar ou não. E também por cálculos matemáticos, tá? Mas não de probabilidade, mas mais do ponto de vista determinístico. A gente vai aplicar assim, dependendo do parâmetro, quanto que, por exemplo, a presença de água vai agir na estabilidade do talude, quanto que o fato do meu talude ter tantos por cento de calcário na região da face do talude, ou ter um material com uma resistência geomecânica maior na outra parte do talude, tá? A gente vai analisar essas variáveis e criar pesos, criar pesos para essas variáveis. E hoje em dia isso é feito através de softwares da mineração, como o Slide. A grande empresa hoje nesse sentido, nesse campo, é a Rock Science, tá? Não, ninguém está me dando patrocínio para falar o nome das empresas, mas é interessante dar uma pesquisada, ver o que eles têm de interessante, de novidade. Eles sempre anunciam coisas novas no sentido de avaliação geomecânica, tá? E a base de tudo isso é a mecânica das rochas. A gente tem aqui, como eu falei, uma certa forma de abordar tanto escavações subterrâneas quanto a céu aberto, tá? A gente tem a importância da mecânica das rochas, as propriedades do material. O material pode ser o solo, a rocha, se é uma rocha intacta, quanta descontinuidade ele tem, a permeabilidade, se é fácil. Permeabilidade se é fácil saturar um maciço rochoso com água. Se a água chega e vai embora, passa por cima, lixivia e vai embora,
ou se ela acaba penetrando no maciço rochoso, baixando a estabilidade dele, tá? Isso é a permeabilidade. Então a gente tem aqui as condições de contorno, que são as condições, aquela primeira forma de avaliação que eu falei, que ela é mais completa, que a gente não vai avaliar só como tal talude, mas tudo que circunda ela, a tensão in situ, o regime hidrogeológico, tá? A fundação, a gente tem aqui outros elementos que podem influenciar na estabilidade do maciço rochoso. Aqui a gente tem um shaft, ou seja, um poço, né, escavado, pode ser a entrada de uma mina subterrânea, por exemplo. Tá, falei de maciço rochoso, acho que deu para ter uma ideia, né, no geral, o maciço rochoso do que ele é, mas vamos à parte básica das definições. Rocha intacta, mais o intemperismo, a gente tem uma rocha cheia de descontinuidades, junto às fraturas, características do próprio maciço rochoso, vistosidades, acamamento, enfim. Tá? Então essa composição, essa rocha, esse blocão de rocha aí, todo cheio de descontinuidades, é o nosso maciço rochoso. Eu posso estar falando do ponto de vista superficial, igual aqui nas figuras, tá? Ou até mesmo subterrâneo, maciço rochoso que está no teto da mina, por exemplo, da mina subterrânea. Aqui a gente pode ver questão de instabilidade do talude. Vocês veem que tem uma parcela aqui, ó, mais nova do maciço rochoso. Eu pintei tudo, não dá pra ver, tá? Na parcela mais nova do maciço rochoso. Isso quer dizer que o quê? Quer dizer que sofreu um desprendimento do bloco, tá? Isso é uma queda de blocos, como mostra o esquema aqui abaixo. E aqui a gente tem outro tipo de instabilidade de talude, tá? Ele sofreu essa instabilização devido às descontinuidades que são mais ou menos perpendiculares, tá? A face do talude, essa face aqui do talude. Acho que eu não cheguei a comentar, né? Os elementos do talude. É bom reforçar pelo menos a face do talude. A gente tem 3 elementos básicos, que é o pé do talude, a crista do talude e a face do talude. Tudo isso aqui é face. Essas outras nomenclaturas fica mais interessante quando a gente está tratando de outro assunto, como carregamento e transporte de minério, planejamento de mina, é bem importante cada elemento desse. Mas enfim, de forma geral a gente tem o pé, a face e a crista. Então esses são os pontos chave avaliados na mecânica das rochas, principalmente na análise de estabilidade de taludes, que a gente vai ver aqui, não hoje. Tá? A gente tem aqui, continuando com as definições, observem nessa imagem aqui esse paredão de rocha. Nesse ponto aqui podem ver que não há nem sequer uma descontinuidade. Então a gente tem o que a gente chama de rocha intacta, tá? Aqui o maciço rochoso em si, ele vai conter rocha intacta mais descontinuidades, como eu mostrei naquele esqueminha simples no último slide. Então, como a gente lê aí, é um bloco contínuo, a rocha intacta, e ela é separada fisicamente por descontinuidades, beleza? Descontinuidade é um termo genérico, observem aqui, ó. É um termo geral para qualquer descontinuidade mecânica do maciço rochoso e que tenha nenhuma ou baixa resistência à tração. Beleza? Se qualquer descontinuidade, ela vai mexer com a estabilidade do talude, ela vai baixar. Então, uma força muito menor é necessária para que ela rompa. Beleza? Comportamento do maciço rochoso. Tá? A gente tem aqui tensão. Supondo que isso aqui, tá vendo? É uma prova de... Sabe aquelas provas de engenharia civil que é feita de concreto? Tem um molde, a gente joga o concreto e tal, e é posto para ensaios de laboratório. Exatamente isso é feito com a rocha. Só que aí nesse caso ela tem todo um tratamento de polimento e tal, para que ela fique naquele formato, naquele tamanho. E aí ele tem vários ensaios para reproduzir o que ele sofre, o que esse maciço rochoso sofre in situ, lá na natureza onde é encontrado. Então, tem os ensaios de laboratórios que vão dizer a forma como ele se comporta. Ele aguenta até tantos pascal de compressão ou tração, tá? Dependendo do tipo de força, vai ser avaliado tudo isso. E cada ponto, observem aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma entrada subterrânea. Aí tem várias descontinuidades. Tá? Então, cada ponto desse sofre um stress, uma tensão diferente.
tá? E ele chega um ponto que ele não aguenta e ele sofre ruptura. E para isso que a gente precisa, e por que é interessante a mecânica das rochas, tanto para mina subterrânea quanto para céu aberto? Porque é a partir desses parâmetros todos calculados, avaliados, investigação geotécnica primeiro em campo, depois laboratório, vão gerar dados, esses dados são tratados e levados para análise de estabilidade, seja de galerias, tá? Mineração subterrânea, ou de taludes, a gente está falando da mineração mais comum do mundo, que é as lavras embancadas, lavras céu aberto, tá? E daí, sabendo disso, a gente tem uma noção de quando ou como a forma como ela pode romper, sofrer ruptura, os mecanismos de ruptura que atuam sobre o maciço rochoso e o que é necessário para conter, que vai dar uma estabilidade, uma resistência a esse maciço rochoso. Aqui nessa imagem a gente tem algumas formas de contenção, de suporte de galeria, tá? E como saber quanto disso eu preciso investir, quanto disso eu preciso colocar? Aqui eu preciso de parafusação do teto, da parede, a gente pode colocar tela de contenção, cortina que chama, né? O pessoal de civil, ele tem um arsenal, não são armas, mas tem um arsenal de variedades de tipos de suporte muito grande, que são aplicadas na mineração, tanto a céu aberto quanto subterrâneo, gabiões, enfim. Tá, aqui a partir desse slide a gente vai dar uma olhada em algumas estruturas que são consideradas descontinuidades, que vão atuar diretamente na estabilidade do maciço rochoso. Tá, lembrando que não é uma aula de geologia estrutural, então fiquem apenas na cabeça de que esses elementos são pode ser qualquer um desses, a descontinuidade que eu estou falando de um maciço rochoso, quando a gente for trabalhar mais pra frente, tá? Então fica aqui só como uma forma de relembrar a geologia estrutural. A gente tem as juntas, tá? A gente tem aqui juntas sistemáticas e não sistemáticas. As sistemáticas, elas ocorrem com uma certa frequência. Observem aqui a sistemática que ele está apontando no sentido sul. Então para ele esse aqui é o norte, esse aqui é o leste, esse aqui é o oeste e esse aqui é o sul. Tá, então no sentido sul, a orientação na direção sul, norte-sul, a gente tem aqui juntas sistemáticas. A gente pode observar aqui, ó, elas se repetem com uma certa frequência, tá? Um espaçamento meio padrão. E nesse sentido ela vai variar bastante, a direção, o sentido dela vai variar, tá? Então ela tem um padrão de juntas sistemáticas no sentido norte-sul, enquanto que leste-oeste é não sistemático. E o que seriam as juntas? É justamente a descontinuidade, pode ter sido gerada por uma tensão, tem N fatores diferentes, mas a importância é que ela transforma uma rocha intacta em alguns pedaços, tá? Não necessariamente ela vai descolar, ela vai sair, ela vai ficar ali, aparecendo só a divisão dela nas imagens, até mesmo na geologia de campo, tá? Vai ter a imagem, vai ter a rocha intacta, vai estar separada por essas linhas, essas descontinuidades, nesse caso é junta. A falha, além de acontecer a descontinuidade, ela se movimenta, existe uma acomodação de blocos. Aí eu tô falando da falha. Aí tem falha normal, transformante, reversa, né, que chama, geólogo chama falha reversa, entre outras coisas. Tá? Então tem várias subclassificações dessas descontinuidades que eu estou mostrando hoje. É mais para um ponto de relembrar. A gente tem aí números de famílias, espaçamentos, rugosidade, resistência, abertura, preenchimento, percolação, tamanho de blocos e orientação. A gente vai ver essas daqui para frente. Observando que a ISRM, a International Society of Rock Mechanics, publicou em 78 as sugestões dos métodos de descrição das descontinuidades do maciço rochoso. Isso foi muito importante, porque a padronização disso observou-se que é possível chegar numa análise mais completa, mais direta. Então, a partir do nome que a gente definiu que aqui é uma persistência, que é uma resistência, uma compressão, uma atração, uma percolação. Então, foi possível avaliar melhor o maciço rochoso e prever. A ideia é essa, prever o comportamento do maciço rochoso. Previsão geralmente é o padrão do que se faz na mecânica das rochas, mas existe também a retroanálise. Como, por exemplo, aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, houve uma análise pós-ruptura da barragem, pós-ruptura do talude da barragem. Então, é uma análise
retroanálise, tá? Então, mas geralmente a gente está estudando mecânica das rochas para prever o comportamento futuro do maciço rochoso, tá? Essa foto aqui da minha mão, eu estou medindo aí o ângulo de inclinação da falha, tá? A partir do testemunho de sondagem. Então a gente está fazendo a investigação geotécnica do que está na profundidade, que não é possível ver a olho nu, através de testemunhos de sondagem. Faz a sondagem, retira os testemunhos e avalia as propriedades geomecânicas dele, descontinuidade nesse caso, a falha nesse caso, tá? Uma foto do meu Instagram. E aqui a gente tem mais exemplos de descontinuidade, tanto no testemunho de sondagem, quanto tá na face interna de uma galeria. Estão avaliando em que direção, sentido, tá? Acontece ela. Isso diz muito, fala muito a respeito da estabilidade do talude, ou nesse caso aqui, da galeria. Continuando aqui com as descontinuidades, o espaçamento. Aqui a gente tem na imagem o espaçamento nesse sentido aqui, ó. Deixa eu pintar de vermelho. Tá, nesse sentido aqui. Então, existe esse espaçamento. O que seria o espaçamento? É a distância entre uma descontinuidade padrão e outra. Tá? Então, essa distância aqui é um espaçamento, essa aqui é outra. Então, existe um espaçamento médio. Geralmente, a gente utiliza eles como parâmetros. Tá? A gente tem aqui a persistência. Observem que desse lado aqui as persistências são... as descontinuidades são persistentes, tá? Elas continuam ao longo do maciço rochoso. Só que nesse canto aqui, ela não é tão persistente, porque aconteceu, além dessa junta aqui, aconteceu provavelmente uma fratura, tá? Que andou com ela e ela não deixa ela não persistente. Pode ver que ela não tem continuidade. Ela sofreu uma falha. Então, só para lembrar vocês, está aqui a imagem de persistência. A gente tem várias descontinuidades que persistem ao longo do maciço rochoso. Eu risquei tudinho de vermelho, não dá para ver direito. Deixa eu limpar isso. A gente tem várias descontinuidades que persistem ao longo do maciço rochoso sem interrupções ou com pequenas interrupções, tá? Boa parte do maciço rochoso ela se mantém, ela é persistente. E a gente tem vários padrões. Aqui tem dois exemplos, tá? Nesse sentido aqui ela tem persistência, sentido horizontal, e na vertical aqui, referente à imagem que vocês estão olhando, ela tem persistência vertical e essa horizontal. E tem várias outras formas também de persistência, tá? É só para lembrar da existência dela como descontinuidade. A persistência ela é tão importante que ela pode ser responsável pelo colapso de uma galeria. Eu estou ali no subterrâneo de uma mina e ela pode vir a colapsar justamente porque a falha, a descontinuidade, a ruptura, que seja, criou um contato tão grande, uma extensão, uma persistência tão grande que o teto colapsou, desabou, tá? Influenciando negativamente na estabilidade da galeria. A gente tem o tamanho dos blocos, tá? Esse aqui é bem tranquilo de entender. São os blocos aqui, ó. Tem esse bloco aqui que eu estou pintando de vermelho. Esse é o tamanho médio, o tamanho dos blocos dessa imagem. Existem blocos menores e tal, eles estão separados por descontinuidades. Então os blocos intactos, eles ficam, eles acontecem até encontrar uma descontinuidade, tá? Então tem vários blocos e a gente tem existe uma análise de tamanho de blocos, tamanho médio de blocos do maciço rochoso. Aqui dá para ver também os blocos nessa imagem, mas eu estou falando aqui sobre percolação e preenchimento. Então primeiro acontece uma descontinuidade, abre uma falha ou ainda que não se mova, acontece só uma fratura, uma junta, acontece só uma junta, tá? Então ela não abre, ela não é uma falha. E daí começa a percolar a água, então a água ela sempre vai procurar o caminho mais fácil, de acordo com a gravidade, né? E vai procurar onde ela faz menos esforço. Então onde tiver descontinuidade, por lá ela vai percorrer. Essa é chamada percolação.
E com o tempo ela pode ser preenchida aí com outro material rochoso carreado, tá? Lixiviado de outro lugar mais alto e depositado nesses vãos que ficam, que são as próprias descontinuidades, acabando por preencher elas. Aí tá o preenchimento, às vezes até mesmo material orgânica, começa a criar mato das rachaduras, por exemplo. Então, a rugosidade é justamente essa característica que vai dizer pra gente se vai ser mais fácil ou mais difícil o deslizamento de uma parte do bloco sobre outro, de uma parte do maciço rochoso sobre a outra parte que está do outro lado da descontinuidade. Se ele é liso, esse deslizamento é facilitado. Se ele é rugoso, não. Ele é rugoso, tem umas certas ondulações. Se tiver uma certa ondulação também, ele pode ser considerado aí rugoso, tá? Ele não tem o contato, tá? Então, quanto menor o contato entre as superfícies, mais rugoso ele é. Quanto maior o contato, mais liso ele é, beleza? Espaçamento eu já falei para vocês, né? É a distância entre as descontinuidades, tá? Existe uma distância padrão ou não. Se for padrão é sistemático, se não for padrão não é sistemático. Beleza? Então a gente tem aqui o número de famílias. Eu falei que é uma família, né? Que são descontinuidades que têm um comportamento similar, a mesma direção, mais ou menos a mesma persistência, o mesmo sentido. E esse mesmo padrão, depois de um espaço, pode ser centímetros, metros, até mesmo quilômetros, esse mesmo padrão pode se repetir, tá? Com várias descontinuidades que seguem a mesma direção, o mesmo. E daí é uma família de descontinuidade. Nesse caso aqui a gente tem duas. Mas pode ser que eu tenha só uma, por exemplo. Não é o caso aqui, mas por exemplo que eu tenha algumas descontinuidades assim, juntas, tá? Elas estão próximas e acaba aqui. Então ela é sozinha. Então é uma família de descontinuidade, tá? Mas nessa imagem, na verdade, a gente não tem essa aqui. A gente só tem duas famílias de descontinuidades e ambas na horizontal, que é uma aqui e a segunda aqui, tá? E a orientação ela é um ponto muito importante assim do estudo das descontinuidades. Ela vai dizer justamente para que direção acontece o mergulho. Aqui direção do mergulho, o dip direction, e o dip, que é o mergulho em si. Então a gente tem aqui uma referência norte, e aí passa primeiro quadrante, passa segundo quadrante, no terceiro quadrante. Então, se aqui a gente tem nordeste, tá? NE, e aqui a gente tem leste, ele tá mergulhando a uns 300 azimuth, uns 300 mais ou menos, terceiro quadrante. Isso aí, ele tá mergulhando, eu posso dizer de forma genérica, que tá mergulhando no sentido sudoeste, SW, tá? Sudoeste. Então ele mergulha aqui a sudoeste. E ele desce aqui quantos graus? Tá vendo que aqui dá para formar um grau? Deixa eu apagar para ficar mais limpo isso. Fica mais fácil de entender. Tá? Então ele faz aqui, além do dip direction ser 300 graus azimuth, porque deu a volta aqui de 300 graus mais ou menos, ele ainda tem uma outra formação, o ângulo de caimento, né? O ângulo de mergulho. Quanto ele cai nesse sentido aqui, ó. Tá? Nesse sentido aqui a gente tem um ângulo de mergulho que pode variar de 0 a 90 graus. Nesse caso aqui a gente pode dizer que é uns 30, 35 graus, tá? Sim, chutômetro no olho, tá? E mais um pouco sobre orientação, como os geólogos fazem, a orientação do mergulho das descontinuidades. Aqui representação estereográfica, que é muito útil, que a gente vai ver mais pra frente em outra aula, beleza? Dessa playlist. Então, de forma geral, a gente tem inúmeras descontinuidades. A gente tem aqui, se tiver de azul, percolação, que a água está percolando por todas essas descontinuidades e saindo aqui embaixo. Seepage, está vazando aqui, extravasando aqui por baixo. A gente tem um preenchimento de outro tipo de solo que se aproveitou e que estava vazio e foi depositado aqui, talvez carreado por água também ou não, tá? Tem várias possibilidades. A gente tem o tamanho do bloco aqui, o tamanho médio do bloco, rugosidade porque está ondulado aqui, não está liso o contato, tá? Não há contato, tem uma entre as dois blocos de rocha tem um espaço, esse espacinho no meio
ele é justamente a parede da descontinuidade, se ela é rugosa ou se ela é lisa. Se ela for lisa, ela desliza com uma facilidade melhor. Se ela for rugosa, não. Aqui ele identifica também a persistência em vermelho na seta. Deixa eu apagar. Ele apresenta aqui em vermelho na seta a persistência, o quanto que ela se prolonga, né? Aqui, ó. Tá? Quanto que ela se prolonga, essa descontinuidade. O espaçamento também ele deixa bem observado aqui nesse esquema. O espaçamento entre essa descontinuidade e essa descontinuidade. A distância entre elas é o espaçamento. Tá? A orientação, aqui o strike e o zip. Tá? E aqui nessa outra imagem, nesse outro esquema aqui em preto e branco, a gente tem o tipo de rocha. Quando a gente fala o tipo de rocha, a gente vai estar falando aí do básico, metamórfica, sedimentar ou ígnea. A gente tem aí B, cadê a letra B? Não está organizado. B, descontinuidade, tipo de descontinuidade, se é um dobramento, tá? Eu não citei até agora, mas o fato da rocha sofrer aquele dobramento geralmente presente em rochas metamórficas, ela não quebra, ela se dobra, é uma descontinuidade, tá? Ruptura, fratura, junta, xistosidade, acamamento, enfim, N possibilidades aí de tipos diferentes de descontinuidade. Letra C, a gente tem a orientação do mergulho e a direção, tá bem aqui, bem enfatizado aqui, ó, esse esquema. A gente tem aí número de fraturas, tá? De famílias de descontinuidades. Tipo da rocha já foi. Letra, a gente tem aqui o espaçamento, a distância entre essas duas descontinuidades, a persistência, o quanto ela se mantém essa descontinuidade ao longo do maciço rochoso. A weathering seria tipo intemperização da descontinuidade, quanto que ela já foi, quando que ela avançou em sentido dos fatores ambientais, né, do intemperismo. A parede de resistência, a descontinuidade a gente chama de parede, onde a gente vai avaliar a rugosidade, por exemplo, preenchimento e o quão está preenchido, se é abertura. Nesse caso a gente está falando da abertura e do preenchimento. Se a descontinuidade está só assim ou se ela tem uma abertura. Quanto maior a abertura, maior a possibilidade de ter um preenchimento. Aí ele fala também da rugosidade, tamanho do bloco, se existe extravasamento, surgência, que a gente chama de água, a abertura que eu citei. Então tá, esses são os fatores principais de descontinuidade que devem ser avaliados no maciço rochoso, beleza? E essas foram as referências da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Isso na verdade é só um pré-aquecimento para a gente entrar de vez na mecânica das rochas, falar aí de talude, deslizamento, análise de estabilidade e muito mais. Até a próxima!